Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jennifer Agatha e hoje eu vou gravar um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o budismo. Eu comentei em acho que 2 vídeos anteriores meus que eu sou budista, foi no Jennifer Responde 5, eu respondi que sou budista. E eu sei que muitos têm curiosidades e perguntas, então eu fiz um post no meu Facebook perguntando se alguém tinha curiosidades ou perguntas sobre o budismo. Eu recebi ótimas perguntas, né? Mas eu quero já deixar um espaço aqui falando que nem todas as opiniões citadas neste vídeo têm a ver com a visão budista que eu sigo. Muitas são apenas visões que eu tenho sobre o budismo, independentemente de ser budista ou não. Bom, para começar eu vou explicar uma coisa sobre o budismo. Budismo tem uma coisa muito parecida com o cristianismo, muitas ramificações. O que isso significa? Que tem várias vertentes, assim como tem várias igrejas evangélicas e várias igrejas católicas. Dentro do budismo, há vários templos budistas, cada um com seu segmento, tá bom? Vamos para a primeira pergunta do Benjamin Joaf Guebuzo. Desculpe se eu falei seu nome errado. Ele pergunta: quem é Buda? Bom, o Buda famoso, que a gente chama de Buda Shakyamuni, é o Siddhartha Gautama, que é aquele Buda indiano. Tá bom? Uma outra pergunta aqui da Annalise Ribeiro: como funciona o budismo? Como eu disse, o budismo tem várias vertentes, eu pesquisei várias, mas eu conheço mais a que eu frequento, que é o budismo HBS, Homon Butsuryu Shu. É um budismo que tem um segmento um pouco mais voltado para a cultura oriental japonesa. Ou seja, as rezas ou orações são feitas em japonês. Então, a gente tem um livrinho onde tem as rezas escrito com os caracteres A, B, C, D, que a gente possa entender, e a gente vai rezando em japonês, tá bom? É assim que funciona um pouco, né? A gente tem o Namu-myoho Renge-kyo, que é a principal oração, que é um mantra e é a repetição dele. A gente chama ele de Odaimoku, que é a base. Tem outras rezas, né, que intercala com o Odaimoku, porém o Odaimoku é o principal. Se você não conseguir rezar as demais, sabendo rezar o Namu-myoho Renge-kyo, está tudo certo. Eu tenho uma pergunta bem interessante da Cláudia David, que ela fala assim: conheci o budismo há algum tempo atrás, achei até bem interessante, tem uma filosofia legal. Porém, quando não souberam me explicar o significado do mantra e o que as pessoas podiam reencarnar em plantas, animais ou até mesmo em pedras, achei fora do contexto. Hoje sou cristã e a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas respeito todas as crenças. Espero que você tenha resposta para todas as minhas dúvidas. Beijos no coração. Então, Cláudia, eu não sabia até então qual era o segmento budista que você havia citado aqui sobre reencarnação em plantas, bichos ou até mesmo em pedras. Eu nunca ouvi falar em reencarnar em pedra no meu segmento budista. Então eu perguntei para você, né, qual era o budismo, e você falou que era o budismo de Nichiren Daishonin. O budismo de Nichiren Daishonin é bem parecido com o budismo HBS, portanto que muitos se confundem quando alguém procura explicação de budismo na internet, encontra muito budismo de Nichiren e budismo Zen. São os dois budismos que tem muito vídeo no YouTube e são os vídeos mais vistos. E cria-se uma coisa como se só tivesse aquele tipo de budismo. E não é bem assim, são muitos budismos. Acaba até mesmo confundindo um pouco. Sobre a reencarnação, né?
A gente, do budismo Homon Butsuru Shu, a gente não diz reencarnação, a gente diz renascimento. E a gente, né, falando como budista, a gente acredita que pode renascer como outra vida dentro da família mesmo. É assim que a gente acredita no renascimento. A gente não usa a expressão reencarnação, e sim renascimento. Então, um avô seu pode vir em forma de filho, em forma de primo, né? Um exemplo. E não é muito entrado em debate o fato do renascimento ou reencarnação, como vocês quiserem chamar. E sobre o significado do mantra Namu-myoho Renge-kyo, que eu acho que não souberam te explicar, é causa, essência e semente da iluminação. Esse é o significado do Namu-myoho Renge-kyo. Não sei se era esse o mantra deles, mas esse é o nosso, né? E tá aí a explicação. Vamos ver aqui. Bianca Oliveira pergunta: Oi, Jenny. Me disseram que Buda não é visto como um deus, então existe um líder? Quem? Outra coisa. O budismo prega a existência do céu e inferno? Beijo. Oi, Bianca. Então, o Buda Shakyamuni, ele não é visto como um deus, e sim como como que eu posso chamar? Ele como uma pessoa que propagou a fé naquela região e naquele tempo. E a gente tem como líder religioso o universo, né? A gente ora pela harmonia do universo. Então, assim, a gente não venera nenhum tipo de imagem, ao contrário do que muita gente acha, que a gente venera alguma estátua de Buda, assim, não tem isso. A gente, pelo menos no meu budismo, a gente não venera nenhuma estátua, nenhuma imagem. A gente tem uma imagem que eu não sei se pode se considerar imagem. Ele é um pergaminho escrito em japonês, que está escrito Namu-myoho Renge-kyo. E o mais completo tem alguns outros nomes em japonês dos lados, assim. E a gente reza olhando para essa imagem, que é o nosso Gohozen, né? Gohozen é o altar sagrado, e Gohozon é a imagem sagrada, que no caso essa é escrita em japonês. Porém, ela não é nenhuma espécie de deus, nem nada. Ela é a representação do universo pra gente. Então, a gente reza olhando para essa imagem, representando o universo. Vamos ver sua outra pergunta. Se a gente acredita na existência de céu e inferno. Para o budismo não tem céu e inferno, tem apenas causa e efeito, que é bem conhecido para quem gosta de física, sabe que para cada ação tem uma reação. E para o budismo não é diferente. Se você se dá bem hoje na sua vida, porque talvez você tenha, feito alguma coisa de bom que resultou nisso. Agora, se você se deu mal, você está apenas tendo a consequência de um ato mal que você fez anteriormente. Então, para o budismo é causa e efeito, ou para cada ação há uma reação. O Vini Silva pergunta: o que é budismo? Budismo é uma religião bastante antiga, é a quarta maior religião do mundo, só perde para o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, tá? Ficando em quarto lugar das religiões, do mundo. Ainda é uma população muito pequena, porém boa parte dos japoneses são budistas, alguns indianos também são budistas, porém na Índia o que prevalece é o hinduísmo, que é uma outra religião. Eu tenho outras perguntas aqui, deixa eu só achar rapidinho, porque eu fiz 2 posts e alguns me responderam em um post e outros me responderam no outro post. Vamos ver aqui. O Júnior H. Barbosa pergunta: qual o ensinamento mais valioso? No meu segmento budista, a gente tem uma coisa chamada discurso religioso.
onde tem alguma mensagem deixada pelo Nichiren Shonin, na onde é lido e explicado aquele ensinamento. Porém, todos são importantes. Não tenha um que sobressaia como o ensinamento. Todos são importantes. Vinícius Rocha pergunta: você acredita no amor genuíno? Eu não consegui entender muito bem o que você quis dizer com essa pergunta, né? Eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa eu faço um vídeo respondendo ou te respondo individualmente depois. O Caião pergunta: Jennifer, como é ser budista? Olha, ser budista num país cristão é muito complicado. Primeiro porque as pessoas têm uma visão que budismo não é religião, que é seita, que você é uma pecadora ou que você é uma ateia. Muitos acham que budismo e ateísmo são a mesma coisa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O João Vitor pergunta: você desde pequena é budista? Se não, conte como conheceu a religião. Mesmo de pequena, conte como sua família conheceu. Eu conheci o budismo antes de todo mundo aqui de casa. Eu sou budista há 2 anos, conheci o budismo em 2014. Ui, desculpa, gente, eu mexi a câmera. Conheci o budismo em 2014 através de uma amiga de escola que me convidou para participar de um evento. E eu fui. Logo depois de uns 6, 7 meses, quase um ano depois, eu levei os meus pais, né? E eles gostaram bastante e estão até hoje também no budismo. É isso. O Cássio pergunta se o budismo tem alguma restrição. Não, não tem nenhuma restrição. Você pode ser careca, cabeludo, ter tatuagem ou não, ter piercing ou não, ter dread. Não tem nenhum requisito, nenhuma restrição. Você pode ir de qualquer roupa, não precisa ter uma vestimenta adequada, nem nada. O budismo é totalmente livre de restrição. A Bruna Fernandes pergunta: o que realmente é budismo? Porque encontramos vários conceitos e definições, às vezes iguais, outros diferentes. Mas o que realmente é budismo? Budismo é religião? Budista é a mesma coisa? Se não, qual a diferença? Bom, vamos lá. O que realmente é budismo? Budismo é uma religião, tá? Por que encontra vários conceitos e definições? Porque budismo tem muitas ramificações. Budismo Zen, budismo de Nichiren, tem o budismo HBS e tem até a Soga Gakkai, que não é um budismo, né, propriamente dito, porém ele tem muita coisa budista, tem muitos segmentos budistas e até mesmo se confunde com budismo, tá? E falar budista ou budismo é a mesma coisa. Budismo é a religião. Quem segue o budismo é budista, tá? É isso, pessoal. Essas foram as perguntas sobre o budismo, né? Eu gostaria de falar aqui pra vocês que tem este livro aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver certinho. Este livro aqui é O que é Primordial, né? Aqui, O que é Primordial. Dos 100 anos do budismo, é bem interessante. Do budismo HBS, lembrando que é o budismo que eu sigo. Neste livro tem algumas imagens, como essa, que é o Gorozon, que eu expliquei pra vocês, ó. Este é o Gorozon, e essa escrita bem aqui no meio, ó, tá Namu-myo Horenge-kyo, tá? Esse é uma imagem de um Gorozon, né? Para quem não conhece, Siddhartha Gautama ou Buda Shakyamuni é este aqui, este de preto e branco aqui, tá? Opa! Esse aqui é o Buda Shakyamuni, que é aquele Buda indiano que começou toda a história do budismo. Se vocês quiserem, façam um vídeo mais completo, com mais detalhes, mais histórias, no formato PowerPoint e apresento aqui para vocês, tá bom? Sobre o budismo, né? Aqui neste livro é muito interessante, tem algumas imagens, tá?
Tem o terço budista, que a gente chama de Ojuzu, tá? Ojuzu, que é esse aqui, ó. O Ojuzu. Eu tenho um, no próximo vídeo eu posso estar mostrando pra vocês. E esse livro é bem interessante, né? Meu pai ganhou do nosso Odoshi. Odoshi em japonês é bispo, que seria o equivalente ao representante do templo budista aqui da região, tá? São vários templos budistas pelo Brasil. O principal fica em São Paulo, capital, que é a Catedral Budista. E a gente tem a Catedral Espiritual, que fica em Lins, que é muito bacana, eu já fui. Se vocês forem no meu Instagram, pode conferir as fotos. É bem bacana. Vou ver se eu acho mais alguma foto aqui pra mostrar pra vocês do livro, né? E em breve eu posso, se vocês quiserem que eu volte com o tema, eu posso estar fazendo um vídeo especial contando melhor, detalhadamente, né, como que é, né. E até mesmo se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou me mandem no Facebook, que eu vou estar vendo ou respondendo na hora ou respondendo em vídeo pra vocês, tá? Aqui tem a foto da Catedral Espiritual lá em Lins. Ó, não sei se vai dar pra ver certinho. Essas fotos aqui, ó. Da Catedral Espiritual em Lins, né? Eu já fui 2 vezes pra Lins, é muito bacana, beleza? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês sobre o budismo, né? Tem muito mais pra se falar de budismo. Eu acho que falta vídeos assim, né? Mas eu acho que poucas pessoas têm a mente aberta para isso e ficam com um certo preconceito e não querem saber e tal. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo e que curtam, compartilhem, tá bom? E deixem suas perguntas aqui, ó, no comentário. Mas sem preconceito, sem intolerância religiosa, tá bom? Um grande beijo. Fui!